Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Como você viu no título do vídeo, né? Bruxos na maçonaria. Vamos falar sobre esse assunto aqui agora. A pergunta de um peregrino aqui, né, do Rodrigo Calisto, certo? Então ele perguntou ali, para ser seguidor de algo ligado à bruxaria, né? Não seria um problema para ser maçom? A ordem diz que o iniciado deve crer em Deus. Não entendo muito bem essa questão. Entendi o que você quer dizer. Vamos tentar esclarecer essa questão, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui agora, faça a sua inscrição aqui no canal, já deixa o seu like para fortalecer aí o canal também e ative as notificações. E também, como o Rodrigo Calisto, faça suas colocações aqui, são interessantes, né? Às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, né? Como a gente vê aqui naturalmente. Então, se você não fique na dúvida, faça seu apontamento aqui no canal Fatos Maçônicos, né? E esse vídeo é patrocinado pela Palladio Recursos Financeiros, que é uma empresa que trabalha com consórcio, certo? Então, faça um investimento, né? Através de consórcio, né? Aumente o seu patrimônio através do consórcio imobiliário, né? Mas se você precisa fazer uma cirurgia plástica, hoje tem consórcio para praticamente tudo e é interessante você conversar aqui com um especialista. Melhor esquema, né? É você tirar as dúvidas com um especialista aqui da Palladio Recursos Financeiros, certo? Então, vamos ver a pergunta aqui, como ele falou, né? Mas para ser seguidor de algo ligado à bruxaria, não seria um problema em ser maçom? Basicamente não. A ordem não diz que o iniciado deve crer em Deus. Não entendo muito bem essa questão. Pois é, a primeira questão que você tem que entender é que a colocação nas linhas tradicionais da maçonaria, né, ela fala assim, que para você ser maçom, você tem que crer em um princípio criador, né, e crer em uma vida futura, certo? Isso daí faz parte do campo espiritual, né, mas não é religioso. Até agora, esses tempos aí, fiz um vídeo explicando a diferença da metafísica para um sistema religioso, para o sistema iniciático. Existem diferenças, né? Mas o campo espiritual, ele está fora de nós, mas está dentro de nós. Né? O campo espiritual não é uma coisa longínqua, né? Ele está interrelacionado aqui com a nossa existência, né? Ele acaba sendo interrelacionado por conta da nossa essência. A nossa essência, ela é espiritual. Ou seja, somos seres espirituais tendo uma experiência material. Né? É isso que as grandes tradições falam, certo? Então, é um conceito tradicional, né? Tradição é um conjunto de conhecimentos oriundos de uma fonte supra-humana, certo? São conhecimentos vindos, atemporais, né? Vindos de muito, muito tempo, muito antigos, basicamente, né? Mas que são muito comuns, né? A gente vê essa questão da tradicionalidade quando um tipo de conhecimento ele é comum, né, em várias culturas diferentes, épocas diferentes, e daí se manifesta das mais variadas formas possíveis, como sistemas de metafísica, onde você tem um iluminado real, né, que traz toda uma doutrina dentro da cultura ali estabelecida naquele determinado tempo e espaço, né, entenda bem o que eu estou falando, né, e tem um conjunto de pessoas que está seguindo. Isso é um conceito de um sistema de metafísica. Conceitos religiosos justamente é a expressão quando se analisa, né, a cosmogonia, a cosmologia, né, isso daí também é a questão da religião, certo? Teologia, né? E daí, claro, tem várias religiões, em vários tempos diferentes. Tem os hititas, por exemplo, né? Tinha a religião grega, os romanos, né? Várias religiões, os romanos lá tinham o mitraísmo, o Sol Invictus, por exemplo, né? Então, essas daí são religiões que não existem mais, né? Que hoje se tornaram mitologia, né? Mas entenda que mitologia são religiões antigas, né? Muitas não operam mais, certo? Porque a religião tem essa característica, ela é limitada, certo? A um determinado país e a um determinado tempo. Eu falo isso porque eu sou professor de história das religiões comparadas. Né? Você pega lá, existia, por exemplo, há 2000 anos antes de Cristo existiu o Islã? Não, o Islã é moderno, né? 600 anos, né? Depois de Cristo. É o cristianismo mesmo, né? Antes de Cristo existia cristianismo? Não. Cristo é no ano zero, né? Nós acabamos adotando isso daí. Ele tem essas peculiaridades, né? O judaísmo é mais antigo, né? Mas dentro do judaísmo tinham várias e várias correntes, né? Que eles entendiam, tinham suas diferenças. E o que eram essas diferenças? Justamente
a visão que eles tinham de um Deus uno, né? Isso aí era meio comum, mas as características peculiares das linhas diferenciam, né? Como hoje, por exemplo, você vê, só para fazer uma análise comparativa disso daí, você vê as linhas protestantes, você tem lá os mais tradicionais, né, os mais conservadores, né, como batistas e tal, né, calvinistas, luteranos, né, daí você tem as linhas pentecostais e as neopentecostais, que tem uma outra pegada aí, um pouquinho diferente, né, na essência são cristãos, só para fazer uma análise comparativa, né? E daí tem essa questão, nessa questão da essência de vir de algum lugar, né? Então é uma coisa comum, certo? Em várias tradições. Isso aí não é uma coisa que Pitágoras já falava, né? Se você pega a história das religiões, por exemplo, egípcias, lá você tem o Akenaton, né, que trazia essa questão de um Deus uno, apesar de se mostrar na cultura, né, várias facetas, né, como são as divindades, né, na Kabbalah, né, no conceito de Kabbalah também, que é uma disciplina dentro do judaísmo, se observa isso nitidamente, esse conceito de uma unidade que vai se desdobrando, né, tem vários deuses, tem Yahvé Tzatbaoth, né? Enfim, tem vários nomes, tem Adonai, El Shaddai, enfim, tem são facetas de uma mesma divindade, de um mesmo Deus, Jeová, Yahvé, né? Yahweh, né? Ou Rei, né? São nomes divinos, né? São nomes divinos, né? E tem essa peculiaridade que surgiu dentro de uma disciplina dentro de um movimento religioso, né? Dentro do sistema religioso que é o judaísmo. Enfim, se você começar a observar, isso daí é muito comum, né? E só fazendo base comparativa de um outro para você entender isso que eu estou falando, né? Mas basicamente o resumo da ópera é essa, né? E daí tem esse movimento, né, que você falou, né? A pessoa, daí só contextualizando, né? Pessoa de qualquer uma dessas religiões que eu falei, né? Desses movimentos religiosos, sistemas religiosos, pode ser maçom. Né? Se, por exemplo, né, existe lá na Suécia, na Escandinávia, na Noruega, na Islândia, na Groenlândia, né, se existem pessoas que trabalham com esse resgate da cultura nórdica e até tem assim o seu, isso daí tem o seu lado sacerdotal também, né? E se for legítimo, obviamente, né? Se não for uma falsa religião, mas se trouxer os preceitos e não sei o que, claro que tem uma quebra da corrente, né? Da áurea catena, da transmissão sacerdotal dessa linha, mas se as pessoas trabalham no resgate, né? E é um resgate legítimo, eu vejo como sim, não tendo problema. E lá é politeísta, né? E a pessoa pode ser maçom? Dito isso, sim, pode. Em tese, poderia. Sem dúvida nenhuma. Sendo um norte, pode ser maçom, não tem problema. Ser um bandista, pode ser, pode. Né? Daí, nessa questão mais sua pontual, né, que o witch, né, witch é uma manifestação, né, altamente influenciada, né, essa bruxaria, né, traduzindo para o português aqui, essa bruxaria, ela se desenvolveu com bastante ênfase lá por causa do Gerard Gardner, né, que buscava trazer, né, o conhecimento dos celtas, por exemplo, que também era uma religião antiga, né, a religião dos druidas, né, da natureza, os homens do carvalho, né, que enxergavam de forma diferente, né, a natureza se expressava, né, através das divindades. Então era uma espécie de religião animista, né, que com o passar do tempo, como a religião, por exemplo, politeísta dos romanos, dos romanos mesmo também aconteceu a mesma coisa, né? Eram elementos da natureza, como a água, o rio, as pedras, não sei o quê, acabaram se tornando deuses, né? Receberam essa identidade de divindades. Lá nos celtas, a mesma questão, né? Era uma religião meio que animista, né? Como a gente chama, o termo técnico, né? Que observavam manifestações divinas nas forças da natureza, que depois se transformaram em alguns deuses, né, que eles têm lá no panteão deles, né, como Súcelos, né, que é um deus lá, é um deus celta, isso daí, né, e pode ser, daí tudo bem, beleza, se acredita nesse conceito, né, e o cara segue essa linha, a pessoa segue essa linha, ela pode ser maçom? Pode, sem problema nenhum, né? Não precisa ser Deus judaico-cristão, apesar que a maçonaria, né, o berço da maçonaria contemporânea, se fundamentou e se estruturou dentro de um movimento ou de um momento da história europeia, e tem essa peculiaridade também, né? No momento da história europeia, onde a linguagem usual era o cristianismo.
né? Era o cristianismo. Muitas pessoas ligadas, no começo lá da maçonaria, muitas pessoas ligadas à igreja, né? Como sacerdotes, por exemplo, o Jean de Raphael des Aguiliers, que era anglicano, né? Já uma linha protestante, mas você tinha também o James Anderson, né? que era presbiteriano, e nós também temos aí no decorrer da história da maçonaria, se você buscar na internet, muitos padres de Roma, né? Também fizeram parte, principalmente aqui no começo da nossa... do nosso país aqui, né, lá no século XIX, 1800 e pouquinho, né, muitos padres, quando a maçonaria se consolidou, muitos padres fizeram parte no decorrer da história da maçonaria, e isso da linha romana, católica romana. Daí de outras linhas, hoje tem a linha católica brasileira, tem muitos irmãos, né, que são sacerdotes, são bispos, inclusive, queria mandar um forte abraço. Nosso querido também Dom Marcelo Rezende, que é arcebispo da Igreja Católica Liberal, certo? Também um fortíssimo e grande abraço, né? Que são de linhas católicas, né? Não romanas, né? No caso não são linhas romanas, mas sim são maçons também, certo? Daí creem, obviamente, no Deus judaico-cristão, né? No Deus cristão, certo? Então não há problema com relação a isso, né? Creio que tem ficado um pouco acertado isso daí, né? Você não precisa, para ser maçom, você não precisa crer no Deus judaico-cristão, né? Se você for de outro tipo de manifestação, como eu falei, não há problema, né? Tem que se crer que existe algo mais e que existe um princípio criador. Que, na verdade, se você observa essas religiões antigas, você vai ver que tudo vai ter um começo de alguma coisa. Sempre vai ter um start, alguma coisa que startou. Nem que seja o caos, né? Lá na mitologia grega, né? Antes era o caos. Daí surgiu Cronos. Depois surgiu Gaia. Depois surgiu Odin é norte. Depois surgiu Deus, depois surgiram os deuses, né? Daí teve os titãs antes, teve os titãs, né, que são pré-deuses, e depois surgiram os deuses, depois surgiram os homens, e assim vai, né? Existe uma progressão, existe uma hierarquia, certo? Existe esse conceito dentro das religiões, né? Existe, e é muito hierárquico, muito hierárquico. Né? E na maçonaria também segue esse conceito, né, de hierarquia, de responsabilidade, de respeito, né, e de carregar essas tradições antigas também, né? Não que a maçonaria trate, né, a gente não, na verdade, dentro dos rituais, pelo que eu me lembro, acho que é tocado em um e outro assunto, assim, mas bem en passant, né, certo? Mas a cultura dentro dos rituais maçônicos é mais judaico-cristã, porque foram desenvolvidas nesse período, né, que era um período onde se utilizava muito essa linguagem, né, essa linguagem mais judaico-cristã, o resgate das Sagradas Escrituras, o conhecimento profundo desse tipo de coisa. Então é usado como pedagogia da maçonaria ensinar através dessa metodologia, certo? Então, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que tenha esclarecido essa questão aí para o Rodrigo Calisto, certo? Da maçonaria e os bruxos, né? Se existem bruxos? Sim, existem, podem existir. Eu, inclusive, já conheci um irmão, né, que tinha um coven, né, que é o local onde as bruxas se reúnem, né? Ele era líder dessa manifestação religiosa, certo? Que é maçom, até hoje. Não há problema com relação a isso. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e aguardo você no nosso próximo encontro. Um fortíssimo e grande abraço. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta, você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros, um negócio de irmão para irmão.